Falando sério agora, em quem você apostaria? Um negão de 1,98 de altura, pesando 101 quilos, com muita experiência em combate, especialista em taijutsu e ninjutsu de relâmpago? Ou Sasuke, com 1,68 de altura, pesando 52 quilos, com um Susanoo quase completo, junto com seu Katon e Raiton, mas com problemas de visão? Acho que no fundo todo mundo sabia o que iria ter acontecido. Sabe como dizem? Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. O Raikage foi nerfado. Sim, filho, o Kishimoto nerfou o negão na luta contra o Sasuke. E se você quiser saber o que deveria ter acontecido, mas nunca conseguiu por conta do famoso roteiro no jutsu, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 pontos pro nosso negão ter descido o cacete no Sasuke. E no final ainda te mostro como a luta deveria ter seguido. Eu sou o Luquimbas, teórico desse universo de ninjas, e vamos logo pro que interessa. Mas antes de apresentar os pontos, bora conhecer o verdadeiro Raikage. De todos os Kages, ele é o mais emotivo e direto. Ele se irrita fácil e não tá nem aí pras consequências. Quando ele quebra a mesa com uma porrada, aquilo poderia ter feito ele entrar em guerra com outros Kages, e no pior dos casos, até com o líder do País do Ferro. E não satisfeito, ainda descascou os outros Kages. O negão é poucas ideias. Em Kumogakure é uma tradição, o Raikage sempre se chamará e ter um parceiro chamado B. O terceiro se chamava A com seu parceiro Blue e o quarto chamado Ai com seu parceiro Killer B, junto com outros 2 assistentes chamados Shi e o outro Darui, formando A, B, C, D. Ele pode ser duro, mas ainda se importa e se preocupa com seus subordinados. E foi por causa dele que a cúpula dos 5 Kages foi formada, para discutir sobre a Akatsuki, que a essa altura o Sasuke já tinha supostamente capturado o Jinchuriki de 8 caudas, que era o irmão adotivo do Raikage. E esse negão é um dos poucos imunes ao discurso no jutsu. No arco da cúpula dos 5 Kages é o arco que você mais sente raiva. Quando o pessoal de Kumogakure chega perguntando sobre o Sasuke, o Naruto sempre se recusa a dizer, e diz que eles poderiam bater nele o quanto quisessem. E aqui o menino sofre. A Karui não facilita nada a situação dele, e ele sai de lá todo quebrado. E ainda implora pro Raikage poupar a vida do Sasuke. Veja como massacraram meu garoto. Ver ele se humilhando por causa de Uchiha é revoltante. Yamato e o Kakashi até tentam convencer ele, mas é inútil. O cara não quer nem saber, ele vai detonar o Sasuke e ninguém vai impedir ele. Fora que com apenas uma carta ele conseguiu reunir todos os outros Kages até o País do Ferro, coisa que nem o Gaara conseguiu, mesmo tentando várias vezes. E agora falando das suas habilidades, ele é o ninja com a melhor genética da obra, o que garante a ele uma resistência anormal, que fez ele sobreviver uma viagem na velocidade da luz, quando a sua secretária, Mabui, usa o jutsu Transferência Celestial. Essa técnica era usada apenas em objetos inanimados, porque ninguém sobreviveria a esse jutsu, com exceção de 2 outras pessoas, o pai do Raikage e a Tsunade, que só sobreviveu por conta da regeneração do Byakugou. Então ela meio que trapaceou aqui. E mesmo estando num país muito mais frio, ele não se incomodou em nada com Ino. Já na força física, ele é o personagem com a maior força muscular da obra. Ou seja, sem nenhuma interferência de chakra, ele é mais forte que qualquer outra pessoa. Agora, usando habilidades, ele só perde em força para Tsunade. O manto relâmpago que ele usa é um jutsu que fortifica ainda mais o corpo, dando mais força e velocidade. E isso vai ser importante mais pra frente. Enquanto ele tivesse o manto ativo, ele se movia tão rápido que nem o Sasuke conseguia acompanhar ele com os olhos. Na obra, ele é o personagem mais rápido, sempre disputando com Minato. A diferença é que enquanto Minato se teletransportava imediatamente, ele sempre avançava usando o manto, que não só fortalecia o corpo, como também acelerava as conexões sinápticas do cérebro dele. Ou seja, enquanto ele estivesse com essa habilidade ativa, ele poderia pensar muito mais rápido e ver tudo em câmera lenta. E ainda conseguia fazer golpes cortantes, como aquele usou para tirar o próprio braço. E se tu chegou até aqui, deixa o like aqui porque fortalece muito o canal. Enquanto isso, do outro lado, tínhamos o Sasuke, que já tinha o controle do Susanoo junto com o Amaterasu, podendo tanto controlar por onde o fogo iria, quanto desligar ele quando ele quisesse. Mas aqui ele já estava começando a perder a visão. Mas falando sério agora, em quem você apostaria? Um negão de 1,98 de altura, pesando 101 quilos, com muita experiência em combate, especialista em taijutsu e ninjutsu de relâmpago? Ou Sasuke, com 1,68 de altura, pesando 52 quilos, com um Susanoo quase completo, junto com seu Katon e Raiton, mas com problemas de visão? Acho que no fundo todo mundo sabia o que iria ter acontecido. Sabe como dizem? Depois do negrão,
Você vai precisar de uma cadeira de rodas. Mas na obra acabou de uma forma diferente. Por mais que o Sasuke quisesse acertar o Haikage, todas as suas habilidades eram inúteis. Ele não conseguia acertar um Katon por causa do Darui, que iria impedir com seu estilo água. E mesmo que conseguisse acertar o Chidori no Haikage, a resistência dele era tanta que ele mal sentia alguma coisa. Nem o Kirin do Sasuke teria algum efeito, porque com a velocidade do Haikage, ele seria um dos poucos capazes de fugir desse jutsu. O Genjutsu também não funcionaria, a não ser que o Sasuke conseguisse acertar em todo o time de Kumogakure. A única forma do Sasuke sair vitorioso era usando a Amaterasu, mas ele não conseguia nem acompanhar o Haikage por conta da velocidade. Então, para acertar ele envolve a sua armadura de Susanoo com a Amaterasu no momento em que o Haikage bate, queimando o braço dele e fazendo ele jogar fora. Mas essa luta toda não faz sentido. O Haikage é um counter natural do Sasuke, tanto que ele só foi acertado pelo Chidori por conta do roteiro. Vai lembrar que ele tinha informações da maioria das técnicas do Sasuke, e com a velocidade do Haikage não era nem para o Sasuke ter alguma reação. Era uma situação parecida com a do Killer Bee, que por mais que o Sasuke fosse capaz de enxergar todas as espadas, o corpo dele não reagia a tempo. A diferença é que aqui ele não conseguiria nem focar o Amaterasu no Haikage, muito menos ser capaz de reagir. Fora que quando o Sasuke recebe uma bomba lariate, ou aquele golpe de WWE, que ninguém nunca tinha sobrevivido antes, uma técnica que o inimigo tem a cabeça jogada com muita força no chão, o Sasuke só sobreviveu por causa do roteiro. Mesmo que o Susanoo tivesse amortecido a queda e se rachado, era pro cérebro dele ter chacoalhado no crânio. Mas nem com enjoo ele ficou depois disso. Fora que a armadura do Susanoo do Sasuke aguentou golpes normais de um Kage, especialista em Nintai. Era pra ele ter no mínimo ter rachado mais. Mas, ignorando essas duas partes, o que realmente deveria ter acontecido era o Haikage amassando o Sasuke de todos os lados, a ponto dele usar a armadura do Susanoo para se proteger. Parecido um pouco com a luta do Gaara e o do Rock Lee. Com o Sasuke sendo pressionado, ele iria colocar fogo ao redor do seu Susanoo, e o Haikage, já sabendo que aquele fogo era capaz, acertaria o Sasuke mais 2 vezes, usando os braceletes e jogando fora depois que o Amaterasu pegasse neles. E se por algum acaso o Sasuke conseguisse contaminar a mão dele, o Haikage iria cortar não a mão, mas sim a pele com o chakra dele. Assim ele ainda ficaria com a mão e ganharia uma cicatriz no braço. Apesar da resistência enorme que ele tivesse, o Amaterasu é um fogo que queima praticamente qualquer coisa. Ele não iria sobreviver se não fizesse alguma coisa. Mas me diga você concorda ou esqueci algum ponto? O Haikage, apesar de ser bem forte, ele sempre parece nerfado. Na primeira vez que ele luta de verdade, ele já perde um braço. O que é o contrário do que acontece no mangá de Boruto, que eu vou deixar o card aqui em cima. É realmente uma pena, ele tem um dos melhores designs, tem muita rivalidade com a Vila da Folha, lutou de igual para igual contra o quarto Hokage, mas não foi capaz de vencer o roteiro. Com o taijutsu que ele tinha, ele poderia fazer a sua própria versão do Gai Noturno. Inclusive, se você quiser que algum tema desse universo seja abordado, eu peço que coloque sua opinião aqui embaixo. Obrigado a quem ficou até aqui e tchau.